nesta noite. Vamos compartilhar mais uma vez a Tua palavra e seja conosco, Senhor Jesus, e que não fale eu, como nunca desejo falar. Nunca, nunca, nunca. Mas que o Teu Espírito sobre este altar nos conduza para a noiva de Cristo esta noite. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, para todos sempre, e toda a igreja diga bem alto, amém. Amém. Por favor, tome o seu assento com alegria. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo esse tempo que todos nós sabemos que é a questão das restrições. Alguns estados do Brasil, em algumas cidades, estão um pouco mais fechado algumas coisas, de maneira que nós precisamos continuar em oração para que Deus tenha misericórdia de nós. Muitas cidades, muitos estados aí estão com problemas. Alguns estados do Brasil, a restrição já chegou para a igreja funcionar até 5 horas da tarde, como é o caso do Ceará. E outros estados estão fechando algumas coisas. Eu me sinto feliz por estar aqui na igreja essa noite, não é? Está faltando, obviamente, essa não é a nossa realidade, mas de estar aqui é uma alegria. Estar o ano passado aqui sem vocês, fazer culto para olhar para as câmeras, foi muito difícil. E agora que vocês estão aqui, é um pouco mais confortante, apesar de que a gente não pode ter ainda os contatos, esse negócio todo. Mas já é uma bondade. E eu quero pedir que nas suas orações você ore pelo seu país, pela sua nação. Vamos continuar aguardando, tomando todas as cautelas possíveis. Eu insisto com os irmãos, se você tiver qualquer sintoma, nesse tempo, tudo é relevante. Então, se você tiver alguma dúvida, não se arrisque, não exponha, não venha, fale com a gente e cuide-se para que dê tudo certo, para que você se posicione lá com o seu médico, hospital, e vai passar. Essa fase vai passar em nome de Jesus, vai passar. Vai passar, tá bom? Orem pela igreja. Possivelmente eu tenho uma reunião amanhã que pode mudar todo o rumo desta casa. E é para melhor, eu creio, em nome de Jesus. Então vamos orar e deixar Deus conduzir todas as coisas. Amém? Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 20. Vamos ler a palavra. A partir de abril, nós vamos ter aqui nas noites de quintas-feiras, e eu farei, você só vai saber disso nas noites. Quem se inscrever vai participar. A partir da primeira quinta-feira de abril, nós começamos a série chamada Abismos. Serão estudos da palavra, com pessoas diferentes ministrando a palavra, de estudo. Será algo muito importante. Conhecer, refletir, relembrar, estudar, meditar, é de suma importância. Então, para cada quinta-feira tem um tema, mas a série se denominará Abismos. E cada uma dessas quintas-feiras é um assunto para a gente tomar cuidado para não cair nos abismos. 1 Samuel, capítulo 20, diz assim, verso 39. Então, Jonatas deu suas armas ao menino e disse, vá e leve-as de volta à cidade. Depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto no chão. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas, e ele disse a Davi, vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, dizendo, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. 1 Samuel, agora capítulo 31. Vamos lá?
1 Samuel, capítulo 31, verso 1 e 2. Diz assim: E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Segundo Samuel, abra sua Bíblia, agora capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: Tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: Teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E o rei desejou saber: E onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra. Ele fez reverência. Davi o chamou pelo nome Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: Eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: Não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: Senhor, quem é esse teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: Dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul, e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerás sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Amém? Eu quis ler esse texto que já foi pregado, acho que por mim mesmo, nesta casa, acho que umas 4 vezes. Nunca com a mesma revelação do Espírito, mas sempre diferente. E eu não sei se você já se pegou a pensar sobre a sua existência, sobre a sua vida, sobre o seu papel, o que você está fazendo, o que você está vivendo. É sempre bom a gente fazer uma autoanálise de consciência e reavaliarmos nossos pensamentos, nossas posturas, até porque nós não somos perfeitos e podemos errar, e a Bíblia sempre ela nos baliza quando a gente permite. Ela nos baliza. Volta para cá, volta para o prumo. De vez em quando a carne insiste em ficar aflorada, o melhor lugar para você ir são 2: é a oração e para a palavra. Não existe lugar melhor para você ir buscar respostas do que na oração e na palavra. É lá que Deus responde. É lá que você rasga o coração e Deus responde.
E eu olho para um rei que todos conhecem, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma coisa é a gente ler o texto. A outra coisa é você estar em Israel e ver a reverência que o rei Davi, ele tem mesmo depois de morto na nação. É algo impressionante. O túmulo de Davi, os ortodoxos, quando você entra no local onde está depositado, onde é o túmulo de Davi, existem ali praticamente 24 horas grupos que se revezam e ficam lendo a Torá. 24 horas. Você não faz o que quer, não fala alto, não existe. É uma reverência que eles têm com a história, a biografia desse homem. Um homem que, como todos os homens, teve os seus altos, infelizmente teve o seu momento baixo, mas que, sem dúvida nenhuma, soube se corrigir, se alinhar com Deus. E o erro de Davi, o mais clássico dele, ele paga por esse erro e se realinha com Deus. Não há nada nessa biografia que a gente possa dizer assim: ah, mas ele fez isso, mas ele também pagou pelos seus erros e pelas suas falhas. E mesmo ele errando, Deus tratando, disciplinando, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Eu olho para a biografia de Davi e vejo os passos que Davi dá para chegar no trono. Todas as vezes que eu vinha falando isso para a Fernanda, que às vezes as pessoas aí fora têm o costume de olhar para alguém que tem dinheiro e dizer assim: ah, fulano é rico, ele pode pagar. Como se ser rico fosse um pecado. Como se ser rico fosse um defeito, ou se toda a riqueza viesse do tráfico, do crime. Não. Tem gente que trabalha e trabalha muito e desde cedo. Tem alguns que são bons gestores, administradores. Tem gente que vai entender o que eu estou falando aqui. Tem gente aqui que sabe o que custou para você formar-se na faculdade. Madrugadas que você enfrentou, fazendo trabalho, dormindo sobre os livros, acordando, fazendo umas coisas que não são boas para a saúde, para você estar acordado. Eu me lembro que os meus trabalhos de faculdade eu ainda estava fazendo academia. Então eu tinha que ir para São Paulo. Então eram os trabalhos da academia de polícia, mais os trabalhos da faculdade. Eu saía de casa às 4h30 da manhã, para chegar em casa às 23h da manhã, em São Paulo, desce na beira da Dutra e vai até o campus aqui, para poder fazer a faculdade, fazendo tudo isso. Eu não tinha muito mais pique para o negócio, e muitas das vezes era café com Coca-Cola para ficar acordado, e mesmo assim nada resolvia. Mas todo mundo tem oportunidade na vida. Todos, as pessoas das grandes cidades, das pequenas cidades, gente que mora nas comunidades, gente da alta, quando a gente quer, a gente se sacrifica, vai para cima e se esforça. Mas eu olho para os passos de Davi, meus irmãos, e eu vejo um homem que não chegou ao trono por acaso. Ele não chegou ao trono simplesmente porque os filhos de Jessé, fora ele, eram simplesmente pessoas não escolhidas por Deus. Davi se distingue na vida diferente de outros da sua geração. E para crescer tem um preço, meus irmãos. Para crescer tem um preço. Quando você olhar para uma instituição, para uma pessoa lá em cima, a gente sempre olha para lá, mas a gente não vê o que essas pessoas caminharam para chegarem onde chegaram. O histórico. A grande maioria das pessoas, quando chega nessa posição, já está cansado, já está bem idoso, mas viveu, trabalhou, deixou uma história, deixou às vezes um patrimônio, e às vezes os herdeiros não valorizam o que eles vão receber. Eu olho para Davi e vejo um moço crente, um moço compromissado com Deus, compromissado, independente do pasto. O pasto não mudou o caráter de Davi.
O pasto não mudou, mesmo quando seus irmãos não o valorizavam. Mas também a perseguição não mudou o caráter de Davi. Perseguição não. Eu quis ler com você o primeiro dos textos, quando nós lemos em 1 Samuel, porque Davi já tem óleo derramado na sua cabeça. Ele já é escolhido por Deus, mas ele não assumiu o trono. E agora nós conhecemos a história de que Saul persegue, porque Saul é o desviado. Saul é o homem que teve nas mãos o trono, que teve nas mãos os feitos. Você olha no início da biografia de Saul, não sei se você já reparou, Saul era cantado antes de Davi. Ele era cantado. O problema é que ele misturou as estações. Deixou de confiar em Deus, deixou de seguir os princípios e passou a confiar nele. Mas o Saul crente profetiza. O Saul crente, ele entra nas batalhas e vence as batalhas. O Saul crente, as mulheres de Israel cantavam e elogiavam ele. Mas ele fez algo que desagradou a Deus. Não foi apenas uma vez, nem duas, nem 3 vezes. E Deus, irmãos, escute bem isso. Eu, Kleber Flauzino, eu sou apenas um pedacinho da engrenagem, que é muito maior do que isso aqui. Nenhum de nós é insubstituível. Nenhum de nós para o reino de Deus. Que Deus tem sonhos e planos para nós, sabemos, amém? Mas se eu não me esforçar, se eu não me aplicar, qual é a obrigação de Deus de fazer com que as suas promessas em mim se cumpram, quando eu não faço o meu papel? Deus disse para Josué: você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Você, eu já dei, mas esforça-te, tem bom ânimo, põe a mão, faça. A vitória Deus já deu, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus prometeu a Davi, e o profeta vai lá na casa dele e derrama óleo na cabeça dele. Os anos passam, mata Golias, e agora ele está vivendo um tempo que, porque Saul está desviado, a unção de Davi incomoda Saul. Porque agora as mulheres que cantavam as músicas elogiando a Saul, agora elas cantam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ora, o culpado não é Davi, o culpado é quem não vive. A bênção estava diante de você. A oportunidade está agora, nesta noite aqui, diante de nós. Está aqui. Está aqui, irmão. As forças que nos empurram para baixo são pesadas. Mas maiores do que esta força que quer nos desanimar é a força do Espírito Santo. Quando vem o cansaço, quando vem o desânimo, e vem mesmo, lembre-se de uma coisa: nós somos humanos. Mas aonde acaba a nossa força, começa a força de Deus. E Davi tem promessa, mas que promessa é essa? Que agora o Saul quer matá-lo. E Davi está correndo de Saul. E só que Davi tem um amigo, ele faz em Jonatas um amor de irmão. Um amor de irmão. E Jonatas o ama como um irmão sanguíneo. Porém, Jonatas não consegue aplacar a ira do seu pai. Jonatas tem certeza, Davi tem certeza de que Saul quer matá-lo. Só não mata se Deus não permitir. Por mais ágil que Davi fosse, mais esperto que Davi fosse, havia os corruptos, havia os aliados de Saul, que faziam tudo o que Saul falasse, mesmo sabendo que aquilo era por ciúme. E Jonatas faz um pacto com ele, lhe dá o escape, e o texto diz que Jonatas se despede dele. Eram amigos. Amigos. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você.
Se você tem amigo de verdade, amigo, valorize o seu amigo. Porque esse negócio está em extinção. Está em extinção. Jonatas e Davi entravam em batalha, venciam. Andavam pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Israel, e Jonatas pouco se importava se Davi que era o elogiado. Para Jonatas, o importante era que o nome de Israel, o nome do Deus de Israel fosse glorificado. Eram amigos, se tornaram amigos. E a conduta do pai traz para Davi agora um incômodo, porque Davi está sendo ameaçado de morte. Eles então marcam um jeito de se encontrarem, e aquele encontro foi uma despedida comovente. Naquele dia, Davi, ele tem certeza, e Jonatas também, que Saul quer matá-lo e que Davi será rei. E Jonatas, que seria o co-herdeiro, ele não tem essa pretensão. Pelo contrário, ele declara muito tranquilo que o que está em evidência é Israel. E naquele encontro foi o encontro da despedida. Encontro da despedida. Eles se viram outras vezes, mas a despedida foi aqui. Mais 2 vezes, mas a despedida foi aqui. Foi a última vez que ambos se abraçaram. E a Bíblia diz que um jurou ao outro, mas jurou pelo nome do Senhor. Olha, irmãos, como que algumas pessoas de fato merecem o trono. Davi olha para Jonatas, e quando ele vê Jonatas, ele se curva 3 vezes. Repara na Bíblia para você ver como que algumas pessoas são tão dotadas de princípios de honra, de educação, que eles agem primeiro, eles fazem primeiro. Não interessa o que eles são, eles fazem primeiro. Davi se posiciona na terra 3 vezes diante de Jonatas. A reverência, a amizade que ele tem com Jonatas. E o texto diz que, ao se abraçarem, eles estão ali emocionados, porque são amigos, irmãos. O desejo de um era que praticamente fosse família um do outro, mas a vida não foi assim. Ao se despedirem, a Bíblia diz que choraram, mas Davi chorou mais. Está na Bíblia. Quem mais chorou foi Davi, porque Davi estava sentindo um amigo. Faz falta na vida a gente ter um amigo. Faz falta, irmãos, faz falta sim. A gente precisa ter amigos. Amigos com quem a gente possa abrir o coração. Amigos que a gente possa confiar. Amigos que a gente possa chorar e eles não vão nos expor. Amigos que você possa contar para eles. Amigos que possam ver os seus defeitos e não te condenar, não te criticar e não pegar os teus defeitos para depois ficar fazendo processos. Amigos, amigos. Jesus, depois de muito tempo, fala assim: no mundo granjeai amigos. A gente precisa de amigo, mas o mais importante que a gente precisa ter é ter Jesus também como amigo. Amigo. Porque quando ninguém te entender, quando ninguém te compreender, Jesus estará ainda disposto a te ouvir e ceder o ombro dele para você chorar. E ele nunca vai te abandonar. Davi chora, 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 chora. Ele não sabia quantos anos de exílio esperavam para que ele pudesse talvez ver o seu amigo de novo. E diz a Bíblia, o histórico, que Davi abraça, beija e se despede. Ele vai para a cidade dos levitas, aonde havia, próximo, em Nob, 6 quilômetros a pé, e ele não tem mais essa oportunidade. Sabe, o que é interessante eu olhar para o texto, que não é muito a nossa cultura, é que os povos do Oriente não têm vergonha de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo. Eles não têm esse problema. Quando chega um parente, um amigo, onde eles estiverem, eles abraçam mesmo, beijam mesmo, porque eles têm essa coisa de ser importante, valioso, especial. E aquilo que Davi faz com Jonatas, está fazendo, não sei se você há de concordar comigo, me parece que é uma emoção. Me parece que no primeiro momento é troca de alianças, é troca de palavras, porque ambos são novos, e ambos não queriam estar vivendo aquilo, mas quando eles fazem um voto,
Perceba que no voto eles chamam Deus por testemunha. Eles fazem uma aliança chamando Deus por testemunha. Eles dizem: o que nós juramos aqui, o Senhor ouviu, o Senhor tomou. E o tempo vai passando, e depois que Davi faz esse voto com ele, Davi o abraça novamente, chora, 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 mais do que Jonatas. E 10 anos depois, Davi recebe a notícia da pior forma. O amigo que Davi teve na vida, se você olhar para a Bíblia, Jonatas na vida de Davi fez falta. 10 anos depois daquele encontro, Davi ficou ausente de Jonatas, porque o pai dele se incomodava com a amizade deles e também porque tinha ciúme. 10 anos depois, Davi já é rei. E ele recebe uma notícia: o seu amigo morreu em combate. Aquilo mexeu com Davi. E um oportunista foi tentar o moabita tirar vantagens, irmãos. Que Deus nos livre como crente de sermos metidos a malandro, tirar vantagem das coisas. A bênção de Deus não vem na malandragem, não vem na safadeza, não vem no oportunismo. A bênção de Deus é limpa, a bênção de Deus é pura. A bênção de Deus não traz dores, a bênção de Deus não tem cambalacho. A bênção de Deus não tem coisas escusas. A bênção de Deus não é feita embaixo da mesa. A bênção de Deus é aqui, para todo mundo ver. Quando Deus quer exaltar, Ele pega e fala: aqui, este é o meu homem, este é a minha mulher, este é o rei, esta é a pessoa. Não tem nada escondido, não tem. Mas aquele homem foi dar uma notícia querendo tirar vantagem, e ele fez isso de errado, porque a pessoa que tivesse acesso àquela informação sabia, porque os filisteus, eles gostavam de pegar os oficiais e reis e ridicularizá-los depois de dominado, depois de morto. Então a postura de um soldado israelita, de alguém aliado a Israel, seria primeiro, mesmo no cadáver de um rei, de um grande oficial, protegê-lo para que aquilo não virasse troféu lá na mão do inimigo. É interessante que às vezes nós queremos ver, aqui não, mas eu quero colocar isso numa linguagem para a gente entender, que às vezes algumas coisas para nós parece que é um triunfo, e não deveria de ser. Nós deveríamos de olhar para algumas coisas com olhos de misericórdia, não olhando com olhos, bem que falei, eu bem que avisei, bem que foi. Aquele moço deveria ter pego o corpo de Saul e o corpo de Jonatas, ele teve tempo para isso, e escondê-lo em algum lugar, mas ele não agiu com um princípio de lealdade. Ele foi mau, e ele, quando dá a notícia para Davi, ele acha que ele vai ter algum tipo de benefício com isso. Sabe o que Davi faz com ele? Mata ele, porque você não respeitou. Esse negócio de unção é tão sério, que Davi, mesmo Saul fazendo tudo o que fez, Saul está morto, mas Davi ainda o honra, ainda o respeita. Você sabe por que algumas pessoas alcançam o trono? Dá uma olhada na história da vida delas, os passos que elas dão. Dá uma olhada como elas tratam a palavra de Deus. Não é assim: eu acho, eu penso, mas eu não faço. Não é assim. Algumas pessoas levam isso aqui 100% a sério. Não, eu posso errar, mas isso aqui eu tinha que ter feito. Não é porque eu não estou vivendo que Deus há de me entender. Acorda para a vida, irmão. Algumas pessoas só vão chegar no trono, só podem chegar em trono. Algumas pessoas só vão viver em outras vidas melhores. Eu me refiro aqui a algumas coisas dessa vida, por entenderem que nosso discurso tem que ser coerente com a nossa fé. Eu não posso professar com lábios uma coisa e com a vida eu fazer outra. Não posso. 10 anos depois, aquele homem chega e dá a notícia e não fez o que tinha que fazer. Pagou com a vida. Mentira. Irmão, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Mentira não é coisa de crente. Entendeu? Mentira não é coisa de cristão. Quem anda com mentira na vida vai ser escravizado pela mentira. Pague o preço pelo erro, mas fale a verdade.
Senta com seu marido e conta a verdade. Senta com a esposa, conta a verdade. Senta com o pai, com a mãe, conta a verdade. Pode doer, o remédio pode arder, mas vai te trazer cura lá na frente, irmão. Quem anda com mentira não recebe bem, porque Deus não passa a mão em mentira. Esse moço agiu com mentira e pagou com a vida. Sempre foi assim e sempre será. Mentira não é de Deus. Agora que Davi está rei, o seu irmão, o seu amigo Jonatas está morto. E por mais que a pessoa tenha dinheiro, status, nós ainda somos humanos. A gente precisa de amigos. Tomara a Deus que você tenha dentro da sua casa a sua esposa ou seu marido como um amigo também. Tomara que você tenha o seu pai ou sua mãe como amigo. Eu vejo muita gente invertendo, abrindo o coração para a menininha da rua, para o amigo da rua, depois toma pão. Quem que vai limpar a sujeirinha que fez? Quem que vai? Não é? Camarada apronta a vida inteira, no final da vida, quem que vai cuidar dele, vai cuidar dela? Sempre foi assim. Então, a gente precisa entender nessa vida que eu sou o que eu vivo. Davi fez uma promessa há anos atrás para Jonatas. O que ele tinha prometido é que ele não exterminaria nenhum dos descendentes de Saul e nem de Jonatas. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você se lembra de todas as promessas que você já fez? Você se lembra? Você se lembra das promessas que você fez nas águas do batismo? Ei, pastores, quando nós fomos ungidos a pastor, você se lembra que antes do óleo ser derramado na nossa cabeça, o que foi falado? Você se lembra da promessa que você fez no dia do seu casamento? Lembra-se? Sabe qual é o problema? O problema é que o tempo vai passando e nós vamos deixando que a nossa promessa caia no esquecimento. Casa na igreja, promete lealdade, depois trai. Nas águas do batismo, promete amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer à igreja, o pastor, tal. Passa um tempo, faz mais. A gente promete, nas nossas canções que nós cantamos aqui, tem aquele hino, por exemplo, tudo entregarei. Um hino que emociona, um hino que mexe. Mas nós entregamos tudo mesmo? Entregamos? Tudo que nós temos é de Deus mesmo? Deixa eu te dizer uma outra coisa, meu irmão. Você se lembra de algumas pessoas na sua vida que não eram crentes, mas que te estenderam a mão? Para não dizer crente. Que te estenderam a mão. Estenderam a mão um dia que você estava sentado na sarjeta, pensando em fazer bobagem, que levaram compra para você, quando você estava chorando, desesperado, angustiado, que essa pessoa saiu de casa, te atendeu de madrugada, atendeu você num final de semana, num feriado, trocou um feriado para te ouvir, para ir consertar o carro com você, ficou ali no enterro do teu pai, no enterro da tua mãe, alguma coisa. Você se lembra dessas pessoas? Você se lembra delas? Lembra? Você se lembra? Porque normalmente o tempo vai passando e nós nos esquecemos das promessas que fazemos com Deus e colocamos algumas coisas como justificativas porque não somos aquilo. É porque ela me largou, porque ele me abandonou, porque fulano fez isso. O que Deus tem sempre que pagar a conta das nossas burrices?
As pessoas fazem as suas coisas erradas na vida e Deus é que paga a conta. Faz escolha errada, Deus paga a conta. Faz conta demais, Deus paga a conta. Faz bobagem, Deus paga a conta. Briga com alguém na igreja, vou sair da igreja, Deus paga a conta. Faz as suas lambanças, não vem ceiar, fica fora. Deus sempre paga a conta, mas na hora de fazer as coisas erradas, a gente não pensa nisso, irmãos. Ser crente não é brincadeira, é sério, isso envolve vida eterna. Envolve uma vida melhor ou pior depois dessa aqui. E Davi agora, ele está rei, mas ele fez um voto. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero chamar a sua atenção esta noite. Quantos que estão aqui dentro desta casa e que me assistem esta noite? Ei, todos que estão aqui ainda acreditam que esta palavra é imutável mesmo, irmãos? É imutável. Então por que algumas coisas às vezes nós burlamos, nós faltamos, nós descumprimos? Palavra, votos, coisas que nós prometemos nas águas do batismo, coisas que nós prometemos lá no hospital. Gente que já esteve lá no hospital para morrer. Deus, se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo. E depois que sai do hospital ficou com anemia, ficou com amnésia, melhor dizendo, não se lembra mais. A gente pode não lembrar, mas Deus lembra, viu, irmão? Deus lembra. Por isso que quando a gente vai fazer algum tipo de voto, a gente precisa prestar atenção. E ninguém pode ser crente se primeiro não for homem. Homem que é homem, honra os seus compromissos. Meu pai está com 78 anos. Está com um problema de saúde. Mas se você marcar com meu pai para 3h12 da manhã, para encher uma laje, ele não está com saúde para encher uma laje hoje, mas você pode chegar lá 3 da manhã que ele vai estar assim: estou aqui desde as 2h30 te esperando. Meu pai é dessa safra aí. Você não aguenta o repuxo com ele não, o pai é jogo duro para isso aí. Se você marcar com meu pai para ir para um monte, embora a saúde dele hoje não está desse jeito, mas meu pai é dessa geração que se falar assim, ó, horário é horário, isso aqui. É isso. Às vezes, irmãos, a gente quer estar empregado, mas não quer trabalhar. Tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalhar. Está descontente com o seu trabalho? Melhora a sua qualificação. Vai estudar mais, sai um pouco da televisão, se sacrifica um pouquinho. E não deixe de esquecer. Olha, não esqueça de uma coisa. Se você assumir um compromisso, se você largou da vida do pecado e está em Cristo, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então, se eu disse para a senhora, eu tenho que cumprir. Se eu disse para você, eu tenho que cumprir. E bonito da história é que às vezes a gente pode esquecer, porque a nossa mente é problemática. Mas peça desculpa. Repare o erro. Eu acho interessante que com Deus é assim. A Deus há de entender. Por quê? Por que Deus há de entender? Por que tem que ser assim? Por que Deus há de entender? Você não sabia? Todo mundo aqui sabe que dirigir alcoolizado, falando ao celular, é errado. Então, quando a gente dirige, falando ao celular, dirige sem o cinto de segurança, em excesso de velocidade, todo mundo está ciente. Ponto. Ah, o Bolsonaro, o Dória, irmão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu trouxe para a minha vida as consequências. Davi, ele fez um voto quando ele era novo. 20 anos depois, ele está confortável no palácio. Mas Davi, ele lembrou-se de uma aliança que ele fez com uma pessoa que está morta. Ei, está morta. Qual é a obrigação de Davi para com o morto, hein? Eu tinha voto com Jonatas. Eu não tinha voto com Jonatas morto. Não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não.
A nossa palavra de crente não deve ser uma debaixo da coberta e uma em cima da coberta. Não deve ser um dentro da igreja e um fora da igreja. O problema é que os passos que eu vou dando na vida vão mostrando quem eu sou. Vão mostrando minha índole. Vão mostrando meu caráter. Porque dizem que o tempo melhora as pessoas. Não sei se você concorda. Eu acho que algumas pessoas melhoram, outras nem tanto. Eu já disse aqui, porque eu posso falar. Trabalhei numa delegacia especializada do idoso e vi muito canalha de cabelo branco. Gente de cabelo branco, mas que na sua juventude foi canalha. Agora porque virou de cabelo branco, virou santo? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Davi fez um voto. Ele deu a palavra dele e ainda trouxe o Senhor para testemunha. Agora, um belo dia ele está no palácio e ele pergunta: tem alguém da família de Jonatas e Saul ainda vivo? A pergunta é: para que você vai mexer com um assunto que você prometeu, mas Jonatas está morto? Jonatas está morto, mas Deus escutou. A minha palavra deve ser sim, sim, não, não. Eu posso errar aqui, mas eu tenho que ter a dignidade de reparar o erro que eu fiz. Davi, ele recebe a seguinte informação, e na minha Bíblia, que eu li na versão King James, ela não faz uma declaração que as outras fazem. Ziba diz assim: tem um aleijado que ficou. Ele pontua: tem um aleijado. O olhar de Ziba para Mefibosete é um olhar já meio que, né? Tem um aí, mas acho que é aleijado. O que motiva Davi a trazer Mefibosete para o palácio não é o fato de Mefibosete ser aleijado. Porque quando o acidente aconteceu com Mefibosete, que tinha 5 anos de idade, Davi não tinha noção do que ia acontecer em 100%. Sabia do trono, sabia das promessas, mas dia a dia, como que vai ser? Os anos se passaram, mas ele manteve no seu coração o voto, palavra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Não se choque com o que eu vou falar. Para mim, o cara pode se desviar. Pastor, o que o senhor está falando? Pode. Está cheio de doido aí. O cara vai beber, vai fumar, vai roubar, vai fazer uma... é pecado, é errado, tal. 99% se o cara não reconciliar vai perder a salvação, etc e tal. Mas para mim, o cara trocar Deus é um absurdo, não tem cabimento. Eu posso fazer um monte de... mas jamais eu posso me esquecer de Deus. Aconteça o que acontecer, no mais baixo que eu esteja, eu não posso me esquecer que Deus é o Senhor. Davi está no palácio, e nesse tempo que ele está no palácio, ele se lembra de uma coisa, que com o passar do tempo, ele trouxe uma palavra. Sabe por que, irmãos, que Davi vai para o trono? É justamente porque algumas pessoas também nessa vida são bem-sucedidas. Porque elas honram suas palavras. Infelizmente, irmãos, entre nós cristãos, infelizmente, nós não somos mais tão, e não estou dizendo que estamos certos. Às vezes não dá para confiar tanto como se devia, porque alguns de nós têm um probleminha de honrar a palavra, de cumprir a palavra. O que promete, cumpre. E sabe por que alguns de nós não recebem algumas coisas, não vivemos algumas coisas? Porque nós temos problema com a palavra. Eu quero ir para o céu, mas eu só gosto de olhar para Isaías e falar: ele levou sobre si as minhas dores e a minha enfermidade. Levou mesmo, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar. Não, irmão, não. Jonas estava morto. Que obrigação então tinha Davi de honrar o morto? Obrigação? Não foi, morreu. Agora Mefibosete está com 21 anos. Os 2 pés virados para dentro, fruto de uma página que corre.
e deixa o menino cair. Mas Davi faz questão de trazer à existência o valor da sua palavra. E ele não traz Mefibosete para o palácio por causa de ser aleijado, mas por causa da palavra. Você está entendendo que algumas pessoas na vida, elas deixam uns rastros, uns passos de confiança, de coisa séria, e que Deus com alguns, Ele abençoa, é lógico que Ele abençoa, mas tem algumas pessoas que para elas o que elas falam, elas cumprem. Tem algumas pessoas que não levam Deus como um Deus só, meu queridinho, não, Senhor, levam Deus a sério, tratam as coisas a sério, mas a vida vai passando. Eu vinha pensando, sabe, irmãos, nesses últimos dias, essa semana, o que eu tenho deixado de passos na minha vida? Aonde os meus passos vão me levar? O que eu estou arrumando para o meu futuro? Está na hora de alguns de nós acordarmos para a vida. Está na hora da gente tirar rastro e deixar passos. Está na hora da gente começar a olhar e falar, para aí, eu preciso rever as minhas atitudes. Eu preciso entender que quando o meu vizinho me vê pegando aqui, ó, agora há pouco eu estava saindo de casa para vir para cá, entraram lá, o senhor pode orar pela gente? Posso, porque as pessoas sabem que a gente é crente. Meu Deus, como é que funciona esse negócio? Como é que funciona isso? As pessoas olharem para nós e ver a gente como crente, mas as minhas atitudes, tem coisas que os outros veem, mas e as coisas que Deus vê? Só Deus vê. E Davi não traz Mefibosete para o palácio, porque Mefibosete é um aleijado. Ele traz por causa da sua palavra, ele prometeu. Irmãos, a vida do crente não pode ser uma vida de duas palavras. Tem que ser de uma palavra. Deus não é nosso empregado, Deus não é jeitinho. Ah, Senhor, o Senhor entende. Entende o que, irmãos? Por acaso o sacrifício de Cristo na cruz foi qualquer coisa? Qual de nós? Eu olho para a vida de Davi e para a vida de Mefibosete, e eu vejo o seguinte pensamento. Eu vejo o quanto eu, Kleber, não merecia a salvação. O quanto eu não merecia estar no palácio. O quanto eu não merecia sentar à mesa do rei. Mas a graça de Deus me buscou lá e me trouxe. Isto é amor, isto é graça. E eu não posso tratar a graça como qualquer coisa. Eu era Mefibosete, eu era um cão morto. Que valor eu tinha para muita gente? Um cão morto. As lutas da vida põem X nas costas da gente e nos tratam como cão morto. Mas nós não somos cão morto. Nós somos alguém que a graça nos alcançou, irmãos. A graça. Eu podia ser escória, o lixo. Eu podia ser o pior. Mas busque Kleber para que sente-se à mesa. A postura de Davi é a postura de alguém que tem honra na palavra. Ele não chama Mefibosete de aleijadinho, manquinho. Ele chama Mefibosete pelo nome. Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Deus. Davi está tomando uma posição, meu irmão, que ele adota para o palácio Mefibosete como se fosse um filho dele agora. Ele toma uma postura extraoficial, simplesmente para honrar o que ele prometeu para Jonatas. Aqui em São José dos Campos tem muitas igrejas evangélicas, bastante mesmo. Mas eu gostaria que você pensasse numa coisa. Você que é filho desta casa, preste bem atenção nas suas condutas, porque quando você fala que é da Igreja do Brasil para Cristo, é inconcebível as pessoas não fazerem associação a mim, a senhora, a Silvia, a você. A nossa palavra
na vida é o nosso maior patrimônio. A mensagem dessa noite é: o que meus passos mostram? Eu estou falando com vivo aqui essa noite. Tá bom? Não estou falando com morto, estou falando com vivo. Não escute só não. Ouça. Ouça. O que meus passos estão mostrando até hoje? O que meus passos estão mostrando? Preciso pensar nessas coisas. Quando Davi chama Mefibosete, ele inclui ele na sua família, supre as suas necessidades, protege ele, convida para estar no palácio e diz: ninguém mais vai mexer com você. Daqui para frente você agora está debaixo da minha segurança. Eu faço a seguinte pergunta para você, irmão. Mensura. Para que Davi vai fazer isso quando o voto que ele fez, o cara morreu? Jonatas morreu, mas ele jurou pelo Senhor. E quando a gente leva o nome de Deus a sério, é muito diferente do que cantar. É muito diferente do que falar. Quando eu levo o nome de Deus a sério, eu faço. Eu faço. O problema é que alguns de nós querem bênçãos, mas não leva Deus a sério. Não leva Deus a sério, irmãos. Eu fui ordenado ao ministério pastoral aos 24 anos de idade. Já estou com 53 anos e eu vejo que algumas coisas estão assim, ó. Tem gente que não anda, rasteja. Uma vida inteira de hábitos negativos, de um cristianismo. Meu irmão, minha irmã, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Todo mundo gosta dessa parte, mas você e eu precisamos também fazer o nosso papel de transformado. Quando Davi leva Mefibosete para o palácio, ele está fazendo referência ao que ele prometeu. Quantos dos nossos dias estão desacreditados? A começar dentro da própria igreja, porque são pessoas sem palavras. Acredito eu que só tem pessoas evangélicas aqui essa noite. Se não tiver alguém, meu filho, aqui não tem perfeito. Mas quantos de nós estamos desacreditados por causa da nossa palavra? Não honramos, não fazemos, mas professamos. Que passos meus netos receberão de mim? Ora, uma coisa é não me honrarem, a outra coisa é eles saberem quem eu fui. Os passos de Davi são passos de um homem que leva os votos a sério. Deus não escolheu Davi errado. E se eu tivesse que encher você para dar glória agora, eu diria assim: Deus também não te escolheu errado. Mas você não foi uma questão pura e simples de ser escolhido. Você foi salvo pela graça. A graça nos alcançou. Por isso que algumas coisas em nossa vida, irmãos, precisam deixar de existir. Antigamente a palavra era tudo para as pessoas. Tudo. Quando alguém falava assim: eu te dou a minha palavra, significava o quê? Esse cara vai cumprir. Não é? Tal dia, tal horário, pagarei você. Tal dia, tal horário, eu estou aqui para ajudar você. Pastor Luiz, o senhor se lembra da época que as pessoas falavam: você vai encher uma laje. Vamos encher uma laje. Conte comigo. Que chegava naquele dia, naquele horário, os homens estavam lá para encher laje. Hoje, irmão, mas nem na igreja. Nem na igreja. Se chamar para encher, fazer um mutirão de limpeza aqui, arre égua, que capaz mesmo. Vai não.
Vai não. Vai não, não vai, não funciona. Mas se a gente fala que vai. Quer ver uma coisa que a gente faz? Vou orar por você. Santo Deus, Pai da glória. Santo Deus. Imagine quantas pessoas que a gente já falou assim, vou orar por você. Por semana, pelo menos umas 8 a 10 pessoas falam comigo. E eu falo, vou orar por você. Esse dia o Espírito Santo falou assim, você está falando, hein? Falou para mim. Eu falei, santo Deus, acho que ou eu mudo o jeito de falar ou eu oro, porque não tem outro jeito. Porque o Espírito Santo nos incomoda. Meus irmãos, estou falando aqui para crentes maduros. Maduros. Tem hora na vida que a gente precisa olhar para os passos que nós estamos dando na vida, irmãos. Aonde a gente pensa que vai chegar. Ele vai chegar no lugar, eu talvez não vá. A culpa é dele ou é minha? Minha. O dele é mérito, o meu é culpa. Nossos passos, irmãos, aonde vão nos levar? Nossa palavra como cristão deveria ser muito mais válida do que de um ímpio. Nossos compromissos, quando falamos assim, estarei lá. Lembremos do que juramos nas águas do santo batismo. Lembremos do que juramos quando fomos apresentar os nossos filhos ao Senhor. Lembremos do que nós juramos quando nós fomos nos casar. Mas a vida vai passando. E esses dias a Fernanda olhou para mim e falou assim, Kleber do céu, seus cabelos estão ficando brancos até em cima. Eu falei, estão, Fê. Estão. E eu pretendo fazer algumas coisas na vida ainda. E entre fazer essas coisas na vida, Deus já liberou, já determinou, mas eu também preciso fazer minha parte. Nossos passos. Como é que as pessoas nos conhecem? Como é que nos conhecem? É os passos. Por que será que Davi foi para o trono e na casa dele o Senhor não escolheu os outros? Por que será que algumas pessoas esquecem dos seus compromissos que fazemos com o chefe do trabalho? Eu já disse aqui para você que durante 10 anos e 7 meses eu fazia entrevistas numa empresa. O que eu peguei de crente fazendo declaração mentirosa, o cara chegava para mim, falava para mim, qual a sua religião? Eu sou evangélico. Primeira pergunta que eu fazia para eles, qual foi a mensagem pregada no culto de domingo? 90% não sabia. Eu perguntava, qual é a data de aniversário da sua igreja, do seu pastor? Caio. Você é crente mesmo? Não, eu sou, mas é que eu estou... você não é, né? Você foi. Não, eu sou. Você é? Quando você tomou a Santa Ceia a última vez? É que, irmão, ou está em comunhão ou não está. Para de palhaçada. Não fica mentindo com conversa mole para ter benefício, não. A gente precisa tomar uma posição na vida. Quer ser crente? Se conserta com Deus. Renova, reconcilia, procura uma igreja, vai membrar, leva as coisas de Deus a sério. Já tem muito crente mentiroso dentro da igreja. Só que a vida vai passando, meu irmão. Não posso pegar ninguém pela mão aqui, mas... Sabe como é que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo discípulos de coisa errada. A minha descendência está indo pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. Os meus passos. Por que Deus colocou Davi no trono? Porque ele, depois desse tempo aqui, por exemplo, ele não tinha obrigação com o morto. Se eu fosse olhar para isso, eu diria, mas ele falou para Jonatas, agora Jonatas morreu, aconteceu tudo aquilo, os irmãos de Jonatas morreu, mas Davi está lá lembrando, falou, não, eu dei a minha palavra. Eu dei a minha palavra. Sabe, irmãos, o que os meus passos mostram nessa vida? O que os meus passos mostram nessa vida? Ser uma pessoa de palavra, meu irmão, continua remetendo a ser uma pessoa de confiança. Nós precisamos voltar. Eu não estou fazendo ofensa a ninguém aqui. Eu estou dizendo que nós precisamos voltar a ser pessoas de confiança. Ser de palavra é cumprir com o que promete. Mas o que realmente está diferente é nossa palavra. Irmãos, eu me assusto com algumas mentiras que saem com a maior cara de pau.
Fala para ela que você foi em tal lugar. Quem que falou isso? A mãe. O pai. Mas está na igreja. Diga para ele que eu não estou em casa, mas está na igreja. Diga para ele que eu estou com dor, mas eu estou na frente da televisão. E não estou com dor. Mas para vir na oração é dor. Diga que amanhã eu passo lá. Fala, vou nada. Irmãos, os meus passos nessa terra, foi dito aqui hoje de manhã, quando foi falado na palavra, que só relembrou. Há um memorial diante de Deus da nossa vida. Da nossa vida. Porque dar a nossa palavra é muito importante. Primeiro, irmão, por valores que vieram da nossa família. Quando eu digo assim, tal coisa será assim, assim, assado, eu não estou falando só no meu nome, eu estou falando em nome da minha família. Segundo, eu estou falando no nome do Deus que eu professo. Eu não posso ser uma pessoa de dupla personalidade, de duas palavras. Eu preciso entender algumas coisas importantes que, quando eu dou passos nessa vida, fora da palavra, que deve ser a verdade, meu irmão, eu estou expondo o reino, eu estou me expondo minha família. Quando nós damos nossa palavra, nós demonstramos os princípios que regem a nossa vida. Se eu falar agora para o pastor Charles, pastor Rubens, Luiz, e dizer assim, meu irmão, é isso, eu tenho certeza que quando eles ouvem isso de mim, eles vão entender, o pastor falou que é. O mínimo que eu devo fazer, se eu estiver errado, é dizer, irmãos, eu errei ali. Quero retirar o que eu falei para vocês, porque aquilo não era, eu fui levado a erro por isso, mas eu não vou deixá-los em erro. Mas a vida vai passando, e os meus passos vão mostrando o meu caráter. Eu não duvido que com pandemia, sem pandemia, Deus tem planos de paz e prosperidade para o seu povo, para a sua igreja. Isso é muito pequeno perto da salvação e da eternidade que Ele tem para cada um de nós. Mas nós precisamos entender, meu irmão, que quando nós não cumprimos a nossa palavra, nós deixamos claro que nossa palavra não tem valor. Não tem valor. Eu tenho um problema comigo. Se eu digo para alguém que vai fazer um serviço em casa, tal dia, tal horário, irmãos, é um problema se eu não cumprir. Eu vou me desdobrar, eu vou fazer. Fernanda sabe disso. Eu não consigo, não. Eu dei minha palavra para o cara. Eu dei minha palavra. Se eu dei minha palavra, tem que cumprir, poxa vida. As pessoas sabem que eu sou um pastor. Como é que um pastor não tem palavra? Como é que um cristão não tem palavra? Como é que eu falo uma coisa aqui, mas eu vivo do outro jeito aqui? Por que algumas pessoas vão comer e beber o melhor dessa terra? Porque levam Deus a sério, porque são pessoas de palavra. Davi tinha alguma obrigação documentada, dizendo, vai lá e faz. Ele nem sabia que Mefibosete estava vivo. Ele só disse assim, eu não me sento à mesa enquanto ele não estiver aqui. Ele levou a sério. Ele levou a sério. Por que algumas pessoas vão mais longe? Porque levam a sério a palavra. Quem aqui já fez trabalho em grupo na faculdade, na escola? Quem se lembra disso aí? Que era dividido, irmãos, quando a gente tinha uns camaradas que você falava assim, o seu papel é fazer isso, a apresentação é tal dia. Chegava no dia, o cara falava assim, não deu tempo, eu não fiz. Nossa, Deus do céu. Você está de brincadeira, mano. Você não fez? Ah, irmão. Mas não arregaçava com o cara. O que seus... Como assim? Para entrega amanhã eu não tive tempo. Você deu palavra, rapaz. Você ficou com a parte mais fácil do trabalho. Palavra. Davi deu a palavra dele para Jonatas, que acontecesse o que for, ele honraria o voto dele. Filhos de Deus que estão aqui esta noite e que me assistem, filhos de Deus não têm duas palavras. Filhos de Deus têm uma palavra.
Pergunta para a gente ir embora. Por que alguns são escolhidos para o trono e outros não? Segundo, o que eu falo é confiável? É confiável? Nossos passos mostram nosso proceder. O tempo está passando, meus irmãos. Alguns de nós estamos ficando velhos. Estamos ficando já depois do meio-dia. E alguns hábitos nossos só mudam de ano. Ser filho de Deus é viver uma vida diferente. É viver uma vida de palavra. Eu não estou dizendo necessariamente agora, é isto aqui, mas isto aqui é a nossa regra de fé e prática. É falar e cumprir. É proceder. Porque o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E a gente precisa entender que às vezes a nossa falta de palavra afeta a nossa família, afeta quem está perto da gente. E quem falou? Esquece. Aqui entre nós tem essas práticas. Esquece, não vai fazer. Pode escrever, não vai vir, não fará. E sabe o que é triste? Que é verdade. Os passos, nossos passos, mostram quem nós somos. Quando Davi, 20 e poucos anos depois, irmão, ele estava no palácio. Ele se lembrou que ele fez um voto diante de Deus. E o voto foi: eu não acabarei com a sua descendência, você não acabará com a minha, e eu cuidarei da sua descendência se eu viver, e você cuidará da minha. Tomamos Deus por testemunha. Às vezes, irmãos, a gente tem coragem de pegar a Bíblia e não levar isso a sério. Só que o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e aí vira ano, entra década, sai década, e as coisas não mudam. O problema não é que Deus não quer abençoar. O problema é que Deus está dizendo, é você quem precisa mudar, sou eu quem preciso mudar. A nossa palavra, irmão, eu não estou dizendo aqui para ser um xiita, um briguento, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa palavra nos dias de hoje tem tanto escândalo, mas tanto escândalo. Eu não quero nem citar nenhum aqui. Os jornais já dão um monte de escândalo envolvendo evangélico. Pessoas que falam uma coisa na audiência e saem da audiência e falam outra coisa. Pessoas que exercem cargos públicos estão envolvidas em crimes, em coisas erradas. O que meus passos mostram? Os passos de Davi mostrou que Deus não errou com ele. E na verdade Deus não erra com ninguém. Mas a nossa palavra como crente, precisamos lembrar que lá na cruz do Calvário, Jesus não brincou de ser Jesus, de Messias. Ele foi, ele é. Nossa vida precisamos lembrar, meus irmãos, que independente de coronavírus, independente disso ou daquilo, independente do que for, nós representamos, como foi dito aqui essa noite, o reino dos céus. E como embaixadores do reino do céu, nós precisamos alinhar algumas coisas. Nossa palavra, irmãos, quando Davi está lá, ele disse, não, eu prometi, e eu vou cumprir. Baixa a sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos aí. Que Deus, esta noite, nos dê uma chance de repararmos aquilo que talvez estejamos falhos. Eu quero orar por você e você ora por mim. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta igreja, ela não é uma igreja, Senhor, com milhares de membros aqui nessa cidade. Nós não temos 500 membros, pelo menos presenciais ou no cadastro de membros, não temos, Senhor. Mas há pessoas que nos assistem pela rádio, que nos assistem pelas redes sociais, e que olham para nós e têm em nós uma referência de alguém que fala a verdade, que prega a verdade. Eu queria pedir ao Senhor esta noite, Senhor,
Se dos nossos atos nessa vida tem saído alguma coisa, Senhor, que não te agrada, eu sei, Senhor, que pode ser até uma força de expressão, mas a realidade é que tem coisas na vida que nós precisamos nos posicionar diante do Senhor e assumirmos alguns compromissos diferentes. A palavra nossa como cristão não pode ser uma de canção, não pode ser uma de ler Bíblia, simplesmente, mas é vida. O que nós prometemos nas águas do batismo, o que nós prometemos para Deus, o que nós prometemos para um irmão, o que nós prometemos para alguém, Senhor Jesus. Quantas das vezes qualquer coisa nos desfoca, nos tira, Senhor, nos afasta, e a nossa palavra parece que não tem peso, mas nós colocamos o Deus no negócio. Quantos de nós que usa a expressão, se Deus quiser, no nome de Jesus, mas muitas das vezes nos esquecemos que eu prometi uma visita, eu prometi que eu ia mudar, eu prometi que eu não ia mais fazer isso, eu prometi que eu ia me consertar e infelizmente não fiz, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu queria dizer ao Senhor que nós não viemos aqui para nos sentir confortáveis, nós não viemos aqui para nos sentirmos abraçados pelo Senhor e continuar no estilo de vida. Não, a igreja está viva na face da terra ainda, Senhor. E algumas coisas, Senhor, nós precisamos mudar na nossa vida. Precisamos mudar, parar de justificar os nossos erros. Eu não fiz por causa disso, eu não vou por causa disso. Senhor, não é assim, não é assim. O Senhor quer nos levar para posições muito maiores, situações melhores. Quantos de nós que estão aqui que não sabem, não têm ideia de coisa gloriosa que o Senhor tem. Mas infelizmente, Senhor, nós não reagimos. Nós até ouvimos a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Mas os nossos passos nessa terra ainda são passos de quem está vivendo como que vive servindo a dois senhores, como que a carne ainda domina, como que a dúvida ainda manda, como que isso não merece, isso não vale a pena. Senhor, afasta de nós esses comportamentos. Cada um aqui, Senhor, não tem ninguém aqui, talvez, Senhor, eu seja o mais indigno de todos eles aqui esta noite, seja o mais pecador de todos eles, e como eu preciso mais da Tua misericórdia, da Tua graça na minha vida. Oh Deus, nós desistimos muito fácil, Senhor, das coisas do céu. Deus, eu te peço nesta noite, leva-nos a entender e viver aquilo que a Tua palavra nos direciona. Vivamos, Senhor, diante dos homens, como alguém que olha e diz, é crente, é servo de Deus, aquele é verdadeiro, é verdadeira. Aqui entre nós, Pai, aqui entre nós, o nosso rebanho, Deus, aqui entre nós, que a nossa palavra seja uma palavra para A, para B, para C, para D, e que diante de Deus, Senhor, que é mais do que misericordioso conosco, mais do que misericordioso, porque, Senhor, realmente são as Tuas misericórdias as causas de nós não sermos consumidos. Senhor, está morrendo tanto crente, está morrendo tanto ímpio. Nos livre de morrer em dívidas com palavra. Nos livre de morrermos, ó Pai querido, com coisas que o Senhor está dizendo, ó, reconcilia, acerta o passo, melhora, restaura. Deus bendito, a igreja é Tua, não é minha. A noiva é Tua, não é minha. Eu não passo de um gerente, eu não passo de um estafeta aqui nesse lugar. Eu não passo, Senhor, de um mordomo dos menores. A igreja é Tua. E a igreja que vai morar no céu é a igreja de palavra. É a igreja que vive palavra. É crente que vive verdade, que não vive mentira, que não vive com coisas, Senhor. Oh Deus, eu lhe peço nesta noite, vem sobre nós. Derrama-nos sobre nós, Pai. Mais uma vez, a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Ao sairmos daqui esta noite, que tenhamos uma nova mentalidade. Aonde eu estou errando, que eu vá lá, repare aquilo que eu fiz. Quem quer mudar, repara o que fez. Conserta o errado que fez, se possível for.
e daqui para frente seja sim, sim, e não é não. Que os nossos passos nessa terra identifiquem Jesus em nossas vidas. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Todos digam amém. Fiquemos em pé o louvor. Glória a Deus.